Olá, está começando mais um Além das Montanhas, que hoje vai falar sobre direitos de fraternidade e a promoção da inclusão social para uma justiça mais igualitária. No MPMG, este trabalho é feito pelo CalCimos, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça para apoio comunitário, inclusão e mobilização sociais, e por meio do MP Itinerante, que é um projeto que conta com diversas parcerias. Participam deste programa, hoje aqui comigo, o coordenador do CalCimos, que é o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima. A desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, ela é a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também está aqui conosco a desembargadora Mônica Cifuentes, que é presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede aqui em Belo Horizonte. E remotamente conversa conosco a promotora de justiça Carolina Marques Andrade, coordenadora regional da Cimos no Triângulo Mineiro. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui hoje na TV MP para esse Além das Montanhas, né? Nós vamos saber então como é que o projeto MP Itinerante atua para esse trabalho de inclusão e mobilização sociais com um vídeo que nós gravamos na primeira edição deste ano, realizada em Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos ver. Olha, o MP Itinerante é um dos grandes projetos do Ministério Público de Minas Gerais, que visa uma aproximação com a população e também uma prestação de serviços. Este ano estaremos em todas as regiões de Minas Gerais e com novos parceiros, como o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Acreditamos que a cada dia o MP Itinerante toma uma dimensão maior e a população, a partir daí, compreende melhor o papel das instituições do sistema de justiça e também fica mais próximo das outras instituições que são do serviço público e, portanto, prestam serviços à sociedade. Nós temos vários parceiros como a CEMIG, a Copasa, temos a Recivil, INSS, o TRE, o Sejusc, que também vem com toda uma equipe fazendo, né, audiências, conciliação. A gente tem a Polícia Civil, que também está aqui conosco, enfim, várias coordenadorias do Ministério Público, centros de apoio do Ministério Público também aqui presentes, prestando apoio, orientação, fazendo reuniões, né? Hoje pela manhã mesmo tivemos uma reunião com a temática da violência contra a mulher, tivemos uma reunião com os catadores, envolvendo o município aqui também, e com uma reunião já com grandes avanços, né, do município se comprometendo a retomar a coleta seletiva aqui no município, enfim. São vários serviços que são dispostos às pessoas. Hoje mesmo estaremos também agora com uma reunião para as pessoas, né, atingidas por barragem, já que Joatuba é um dos municípios que foram atingidos pelo rompimento das barragens da Vale em Brumadinho. O grande diferencial do MP Itinerante, nós estamos falando que é o MP Itinerante 2.0. É o Ministério Público Itinerante da resolução de conflitos, da atuação preventiva, resolutiva, do diálogo com as comunidades. Esse ano nós temos na nossa agenda 30 municípios que não são sede de comarcas. Nesses municípios, a grande maioria deles, grande parte deles, há comunidades tradicionais que vão ser atendidas. A ideia do Ministério Público é estar mais próximo dessas comunidades que são mais vulneráveis. Aqui hoje, por exemplo, em Joatuba, nós temos reuniões públicas com as diversas áreas, os centros de apoio do Ministério Público participativos, representado aqui pelos seus coordenadores e servidores, e também uma grande reunião que ocorreu aqui hoje com os atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, dialogando com as áreas de atuação do Ministério Público, a nossa coordenadoria regional da Cimos, coordenadoria regional da Saúde, no sentido de dialogar com essas pessoas para construir soluções buscando a reparação integral. Bom, isso é só uma parte do que aconteceu lá em Joatuba com esse MP Itinerante. Agora eu passo a palavra para o Dr. Paulo César para contar para a gente o que é a mudança da Cimos, que esse ano passa a ser Centro de Apoio Operacional, traz para esse trabalho de inclusão e de mobilização sociais do Ministério Público de Minas. Olá, Laura. Inicialmente gostaria de registrar aqui a minha alegria de estar participando de uma bancada com mulheres tão importantes para a causa social em Minas Gerais. É uma satisfação. Na verdade, o CalCimos, com a criação do CalCimos pela nossa Procuradoria-Geral de Justiça, há uma mudança de patamar do olhar do Ministério Público com a questão
da inclusão social dos grupos vulneráveis, sobretudo. Na medida que o CAL tem uma perspectiva de apoio e assessoramento ao Procurador-Geral e também de gestão, de organização das coordenadorias, que tem por objetivo dar apoio aos promotores naturais. Então, hoje nós teremos em Minas agora coordenadorias regionais de inclusão, mobilização sociais e apoio comunitário, abrangendo todos os municípios de Minas. Então, é uma alegria muito grande, é uma estruturação e também o que nós teremos também, veio para o CAL e para a coordenadoria, a atribuição de apoio comunitário. Então, nós teremos agora promotores de referência em cada comarca que a gente não tinha. Mas a gente continua também apoiando as diversas promotorias. Então, por exemplo, a promotoria criminal que queira desenvolver um projeto social é a atribuição das CIMOS, das coordenadorias, apoiar na implementação de projetos sociais. Se quer fazer uma audiência pública, é a atribuição também das CIMOS, qualquer área de atuação, apoiar na realização de audiência pública. Então, nós estamos muito felizes com essa mudança de patamar e com a criação do CAL CIMOS. Acho que a gente vai conseguir gerar bons resultados para a sociedade mineira. Com certeza. Doutora Carolina, o que muda no apoio às promotorias das comarcas de Minas, com essa mudança, né, agora do CAL CIMOS, e a sua coordenação da CIMOS aí? Olá a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês no programa Além das Montanhas. Laura, na verdade, eu estive na condição de coordenadora regional da CIMOS no passado, mas na região nordeste do estado. E agora em Uberaba, na região do Triângulo Mineiro, muito recentemente na condição de coordenadora dessa recém-criada coordenadoria, é possível claramente perceber que essa nova estruturação da CIMOS, enquanto centro de apoio operacional, vai facilitar em muito que esse apoio chegue a cada um dos promotores de todo o estado de Minas Gerais. Se no passado a CIMOS se circunscrevia a regiões economicamente mais carentes e mais vulneráveis, hoje, com a estruturação da CIMOS em todo o estado, né, trazendo também as coordenadorias para a região do Triângulo Mineiro e do Sul, com certeza os promotores de justiça terão mais apoio e poderão contar com uma estrutura melhor que possa permitir o acompanhamento mais próximo desses projetos sociais e de apoio comunitário. Aí no Triângulo ainda não havia CIMOS, como é que essa estruturação está sendo feita? Sim, recentemente, quando da transformação da CIMOS e da criação desse novo CAL, também por orientação do Procurador-Geral de Justiça, entendeu-se por bem criar essas duas regionais, essas novas regionais, a regional do Triângulo Mineiro e a regional Sul. Né? A do Triângulo Mineiro, especificamente, da qual faço parte, com sede em Uberaba, ainda está, né, sendo estruturada em razão da recente criação, mas com certeza já passou a agregar e acompanhar projetos que já eram desenvolvidos, já eram acompanhados pela CIMOS Central, pela Coordenadoria Central, e agora um pouco mais próximo dessas comunidades, dessas pessoas vulneráveis, a gente vai poder acompanhar os promotores de justiça que estavam aí à frente de diversos projetos que envolviam a comunidade mais carente, a comunidade mais vulnerável aqui do Triângulo Mineiro. Doutora Mônica, qual que é a expectativa de parceria do Tribunal Regional Federal nesse trabalho do Ministério Público de Minas, né, principalmente nesse projeto do MP itinerante? Gostaria, Laura, de agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa mesa, com o doutor Paulo César, com a desembargadora Ana Paula, com você, desfrutando desse momento aqui de discussão no Ministério Público. Bom, o que eu gostaria de começar dizendo é que nós estamos aqui hoje. Pode ser uma coisa simples o que as pessoas estão vendo, mas é um momento fundamental dentro da justiça brasileira, que eu falo, Paulo César, que é o momento em que Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministério Público estão se unindo por um objetivo comum. Isso, né, desembargadora Ana Paula, até pouco tempo atrás não era possível. Principalmente a Justiça Federal, ela ficava muito afastada
né? Era uma justiça assim que, vamos dizer, era considerada de elite. Os juízes ficavam nos gabinetes e muitas vezes a população nem tinha acesso ao juiz federal. Hoje não, hoje a Justiça Federal ela compreende, e com a inauguração, com a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região aqui em Minas, isso se torna muito mais patente, que essa cooperação entre os órgãos ela é essencial para a gente poder desenvolver um trabalho de acesso à população. E ninguém melhor do que o Ministério Público Estadual, que tem essa capilaridade nos municípios mineiros, juntamente com o Tribunal de Justiça, em auxiliar a Justiça Federal nesse seu propósito, que é de fazer chegar à população a justiça, os benefícios previdenciários, a sensação de que o Estado olha por elas. Então, esse eu acho que é um momento, um marco histórico na justiça brasileira e, de fato, nós somos o único Estado, parece-me que do Rio de Janeiro, que tem esse acordo de colaboração tão amplo entre os poderes e entre os órgãos da justiça e principalmente para Minas Gerais. Então, para nós, no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, é uma oportunidade única e eu agradeço sempre ao Dr. Paulo César de ter nos dado essa oportunidade de participar desse projeto. Quando a gente fala da inclusão social, a gente pensa exatamente da justiça abrindo as portas, né? Tornando o acesso aos tribunais e a todos os serviços oferecidos pela justiça mais acessível para todo mundo, né? Eu acho que muita gente da população ainda tem essa impressão de que a justiça está muito distante, né? Doutora Ana Paula, conta para a gente como é que tem sido esse trabalho do Tribunal de Justiça junto com o Ministério Público nesse projeto. Eu, nesse momento, como terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas, eu quero enaltecer a iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais de ter, em determinada data, salvo engano, em 2016, iniciado essa trajetória de interiorização, de levar a justiça para os rincões de Minas, chamado MP itinerante. No momento em que houve a adesão dessa ação pelo Tribunal de Justiça de Minas, foi em 2016 também. E várias ações foram exitosas. Foram exitosas porque, como disse a desembargadora Mônica, os juízes puderam sair das cadeiras, dos gabinetes e ir até a população necessitada. Geralmente, nós trabalhamos com itinerâncias em municípios e distritos que não são sede de comarca. Nós temos 853 municípios em Minas Gerais, 298 comarcas. No caso, nós então temos um saldo de 555 municípios que não são sede de comarca. Motivo pelo qual eu sempre digo ao Dr. Paulo que nós temos um universo para atuar, doutora Mônica, e a presença hoje do TRF6, representado também por Vossa Excelência, que é a presidente atual, engrandece essa ação de levar mais serviços, né, doutor Paulo? Porque o que se pretende é o acesso à justiça, é uma garantia constitucional. A instalação dos SEJUSCs, no caso da Justiça Estadual, ela foi determinada pelo CNJ através da Resolução 125 de 2010. E depois ela vem consolidada no próprio Código de Processo Civil, no artigo 165, que fala da obrigatoriedade de se instalar centros judiciários de solução de conflito e cidadania. Então nós temos que andar junto com a jurisdição e os serviços que revelam cidadania. Então, nós temos que atuar nessas duas frentes. Por isso, o Ministério Público, o Tribunal Federal 6, agora da 6ª Região, e o Tribunal de Justiça têm condições de fazer um trabalho, levando também conciliadores, mediadores, para tentar solucionar questões pré-processuais, litígios processuais, judicializados. Alguns não são possíveis. Alguns demandam perícia técnica e outra, perícias
que são relevantes para a solução daquele litígio. Mas os que são possíveis, nós temos conseguido, né? Porque o promotor já vai, ele tem legitimidade para agir. A defensoria tem legitimidade para agir. As partes, às vezes, estão ali sozinhas, num pré-processual, e a presença do promotor e a presença do juiz no local já resolve uma paternidade, um alimento, um reconhecimento de união estável. Temos feito casamentos comunitários, né, doutor Paulo? Então, uma gama de serviço que se oferece. Mas por quê? Por que é tão importante ter essa ação? Porque ela vai resultar em outros direitos. Quando a gente faz um reconhecimento de uma união estável, que é legalizada, que é legítima, ela vai trazer um benefício, inclusive na área previdenciária, desembargadora Mônica. Ela vai resultar numa segurança. Porque o que se objetiva com toda essa ação não é uma questão exclusivamente de levar alimento, de levar conhecimento, é de levar uma solução, é de trazer um engajamento maior da população que não tem aquele acesso direto ao judiciário. Eu acho maravilhoso e só tenho a parabenizar o Ministério Público por nos permitir estar nessa ação e por permitir também que nós possamos colaborar, né, no aperfeiçoamento desse sistema todo. Eu queria saber do doutor Paulo César, qual que é a reação das pessoas quando elas veem essa facilidade de acesso, né, com a chegada do MP itinerante às cidades? Assim, é impressionante, né? Eu queria ressaltar que a gente que agradece essa parceria, né? A gente costuma dizer que ninguém transforma o mundo sozinho. Então, quando a gente está junto nas diversas instituições, a iniciativa privada também cumprindo o seu papel, a gente consegue avançar. É impressionante, assim, a aceitação do projeto está sendo muito positiva. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma ação já esse ano, no norte de Minas, e teve um município que ficou de fora, sabe? Aí nas redes sociais, o prefeito, por que o prefeito não trouxe o petineiro? Não é o prefeito, é o promotor. Então, assim, está tendo uma demanda muito grande. A gente não consegue, as pessoas cobrando, a gente não consegue atender, né? Já tem calendário para o ano que vem, para 2025. Então, está tendo uma situação muito grande, as pessoas ficam felizes quando resolvem os problemas. O ano tem 365 dias, são 500 e tanto, né? 555 comarcas que não são sede de comarca, né? Que vão poder receber esses serviços. A aceitação está maravilhosa, sabe? E os resultados também são impressionantes. O que a gente tem visto, eu costumo dizer que é um casamento perfeito, esse casamento das instituições de justiça, né? Do TJ, do TRF agora chegando, também com algumas empresas públicas, como a CEMIG, a Copasa, que nos acompanham em alguns serviços, e tem dado resultados realmente significativos. Né? Civil e outros serviços, Polícia Civil, Polícia Militar. Polícia Civil tem acompanhado, a Polícia Militar. Os documentos são muito importantes e as pessoas ficam assim numa expectativa dessa regularização, né, doutor Paulo? Eu fico impressionada e às vezes vão famílias para regularizar documentos. O senhor, quando leva aquelas ações suas de cidadania, de palestra, né? Tem vários promotores que falam, assim, é tão gostoso. É um pouquinho do que a gente viu na reportagem. Cada um do seu quadrado. Né? Se o TJ fazendo as audiências no Sejus, o TRF tratando das questões previdenciárias principalmente, e o Ministério Público cuidando da questão dos direitos difusos e coletivos, fazendo reuniões públicas nas diversas áreas do Ministério Público, principalmente com o apoio das coordenadorias regionais. Ok, bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para mostrar os números do MP itinerante no ano de 2023. Não saia daí. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre o trabalho de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público de Minas. Nós vamos mostrar agora os números do MP itinerante em 2023. Acompanhem comigo aí na tela. Mais de 20 mil pessoas foram atendidas em Minas Gerais. 34 municípios foram visitados, quase 14 mil quilômetros rodados pelo MP itinerante.
Mais de 1.400 pessoas foram atendidas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, mais de 450 atendidas pela Ouvidoria do Ministério Público de Minas. Mais de 800 crianças e adolescentes passaram pelo Promotor por um Dia e pelo Cinema Educativo, levados pelo MP itinerante às cidades. Mais de 500 animais foram atendidos pela Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais. Tem mais. Mais de 170 reuniões foram realizadas pelo MPMG, mais de 550 pessoas foram orientadas pelo INSS, mais de 1.800 atendidas pela CEMIG e mais de 4.000 documentos foram emitidos, além de outros serviços oferecidos pelo MP itinerante. Vamos voltar aqui então com o Dr. Paulo César para comentar esses números e essas ações, né? Como é que vão ser desenvolvidas agora em 2024? Na verdade, Laura, nós já estamos em campo. Nós já fizemos 7 atividades, 7 ações do MP itinerante, todas no norte de Minas, uma em Joatuba, e os números estão muito expressivos. Já houve um aumento, comparando com o ano de 2023, 75%. E esse ano nós estamos com algumas novidades, para aumentar e ampliar esse público, também atender melhor a população. A ideia é fazer algumas experiências, nós temos mesmo em 2 locais, fazer ação itinerante na comunidade rural, assim, a próxima, agora dia 20 de abril, fazer no feriado, no final de semana, para facilitar esse acesso, vai ser em São João da Ponte, na comunidade Brejo dos Crioulos, uma comunidade tradicional de 3.000 quilombolas, pessoas buscando estratégia para trabalhar, para inclusão pelo trabalho, então nós vamos estar lá com os parceiros tentando apoiar. Então esse ano nós vamos fazer um MP itinerante um pouco diferente também, com essa experiência de atuar no final de semana e de atuar diretamente nas comunidades. Porque nós já vimos aqui com o número de municípios em Minas, é preciso esticar os dias, né? Tem que ir no final de semana também. Bom, vamos saber da doutora Carolina, quais são as comunidades mais vulneráveis que necessitam mais da ação da CIMOS na sua região aí do Triângulo? Então, Laura, como ainda muito recém-criada a Coordenadoria do Triângulo Mineiro, a gente tenta fazer nesse primeiro momento um diagnóstico dessas comunidades vulneráveis que necessitam, nesse primeiro momento, de modo mais emergencial, de uma atuação mais próxima do Ministério Público. Já haviam, como eu disse, vários projetos em desenvolvimento, acompanhados pela Coordenadoria Geral, mas agora, com a vinda da Coordenadoria Regional, tenho certeza que vamos poder acompanhar um pouco mais proximamente esses projetos e desenvolver outros também tão relevantes. Hoje nós temos pessoas sendo acompanhadas pelos promotores naturais e também com a coordenadoria nesses projetos tão relevantes. Nós temos uma importante comunidade quilombola na região quineira, né, de Frutal, na zona rural de Frutal, que teve os seus direitos, né, fundamentais vilipendiados e agora ganha do Ministério Público, né, essa atenção diferenciada com a participação também do promotor natural, da promotora natural de Frutal. Nós temos projetos, diversos projetos, né, o MP itinerante, esse projeto que alcançou e tem alcançado números muito significativos e expressivos, é apenas um dos projetos desenvolvidos pela CIMOS, outros tantos estão ganhando força e sendo também muito bem reconhecidos. Então, especialmente no Triângulo Mineiro, nós temos comunidades quilombolas que são atendidas, nós temos uma atenção voltada também para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, projetos que tentam voltar um olhar mais solidário para as pessoas que trabalham com o material reciclável, né? São as pessoas, a inclusão, a importante inclusão dessas pessoas que, não raras vezes foram consideradas invisíveis e que agora, com o apoio do Ministério Público, têm o seu olhar um pouco mais direcionado para que essas pessoas que antigamente, né, acompanhavam e viviam dos lixões, hoje podem fazer desse trabalho ambiental tão relevante para cada uma das cidades, através da reciclagem dos materiais. E não só
essas pessoas já identificadas vão receber do Ministério Público. Como eu disse, após esse diagnóstico, tenho certeza que nós vamos conseguir identificar pessoas que integram o Triângulo Mineiro, que são várias, né, as comarcas que integram a nossa regional, e que vão passar a vivenciar efetivamente do Ministério Público um olhar diferenciado. A CIMOS regional, em todas as regiões do Ministério Público, eu tenho certeza, vai poder, especialmente no Triângulo Mineiro, conferir aos promotores de justiça natural uma estrutura e um apoio para o desenvolvimento desses projetos. Mas, de toda sorte, eu não tenho a menor dúvida, e tenho certeza que também a doutora Mônica, a doutora Ana Paula e o doutor Paulo também comigo pensam assim. A atribuição da CIMOS, ela me parece ser a atribuição mais próxima daquilo que se espera do Ministério Público, pensado pela Constituição Federal. Então, eu quero crer que, em breve, nós possamos também, aqui no Triângulo Mineiro, assim como as outras regionais têm feito também, identificar essas comunidades, né, até então esquecidas, e não só contribuir para que elas sejam identificadas, mas que elas possam, através desses projetos, ganhar um empoderamento, né, e assim também, depois de estruturados e conhecidos os seus direitos, possam se organizar em comunidades e, de modo autônomo, também reivindicar seus direitos e a garantia desses direitos na prática, efetivamente. A gente tem que falar muito sobre isso, né? Porque conhecer os direitos e ter acesso aos direitos traz para essas pessoas que nunca tiveram isso uma melhoria de qualidade de vida, não é isso, doutora Ana Paula? Eu queria que a senhora falasse para a gente como é que é o trabalho do Sejusc, além do MP itinerante. Na verdade, o Ministério Público de Minas Gerais, ele concentra atualmente no CAU agora, né, CAU CIMOS, a coordenação de várias ações, que são não só ligadas à itinerância, mas também ao voluntariado, que no Tribunal de Justiça é dividido. Então, nós temos a área do voluntariado, do Comitê Pop Rua, que está ligado diretamente à presidência do Tribunal de Justiça, com uma atuação maravilhosa, expressiva, coordenado pela desembargadora Maria Luísa Marilá, que todo mundo conhece, é um ícone, é uma referência para nós nesse tipo de atuação. Ela percorreu o Estado, fez várias audiências públicas, voltadas justamente para esse público específico. No caso do Sejusc itinerante, em parceria com o MP, e agora que vai ter com o TRF6 também, e da Defensoria Pública também, que é nossa parceira, e tantas outras instituições, né, gente? Se a gente for citar todo mundo aqui, eu estava olhando aqui o meu relato, está dando mais de 2 páginas. São muitos parceiros, são instituições públicas e privadas qualificadas para dar uma solução em assuntos específicos. Então, a importância do CAU CIMOS nesse momento, ela é muito significativa, porque consolidou-se uma experiência nas reuniões prévias de organização, na disseminação desse trabalho, inclusive com a participação do próprio Tribunal de Justiça de Minas. Então, é um trabalho de relevância. Eu costumo dizer que o sistema de justiça ele tem uma forma própria de agir, e todos os integrantes do sistema de justiça nacional, eles têm papéis específicos. E quando eles se unem coordenados, eles têm efetividade. Eles têm mais possibilidade de dar eficácia e rapidez no atendimento ao jurisdicionado. Porque muitas vezes o processo começa e peticiona, e tem o contraditório, que a gente chama, que é a oitiva da outra parte, e cita, e produz prova, e marca audiência, e não tem pauta, e aí a audiência vai para daqui 24 meses, 18 meses. Não é que o direito não vai ser atendido, mas há um alongamento de tempo de espera, que muitas vezes compromete a credibilidade no próprio sistema de justiça. Então, esse trabalho da itinerância, ele está trazendo a possibilidade de encurtar esse tempo, de levar o conhecimento e a solução
de uma forma mais imediata para os casos possíveis, né, doutor Paulo? Que a gente não vai conseguir resolver uma desapropriação no Sejusc itinerante. Nós não vamos conseguir resolver uma questão latifundiária. Nós vamos resolver questões do dia a dia das pessoas. Mas as pessoas recebendo a orientação e o conhecimento Muito de como importante. isso é realizado, isso facilita. Mas eu queria aproveitar esse gancho e falar que o trabalho da itinerância como um todo, ele leva mais. Ele leva esperança. Ele leva esperança de que é possível. Então, a pessoa, ela recebe uma injeção diferenciada de ânimo. Ela começa a acreditar que é possível resolver. Porque muitas vezes fala, deixa para lá, demora muito, não mexe com isso não. E as pessoas vão deixando de exercitar direitos. E não são só direitos que são atendidos através de processos judiciais, são direitos de cidadania. São direitos à dignidade, são direitos à moradia, são direitos à saúde. Eles se complementam. A gente não consegue levar tudo ao mesmo tempo, mas há um aperfeiçoamento. Eu acho isso maravilhoso, porque nós estamos num caminho que ele não tem um fim. Olha que bonito. É um caminho de construção permanente. O senhor concorda, doutor Paulo? Eu imagino que as demandas vão surgindo, né? Quando o MP itinerante chega numa cidade dessa, aparecem novas demandas e dá para acionar a promotoria na comarca? Como é que é? Os promotores normalmente vão com a gente. Eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, desse início de ano de 2024, que é sensacional. Por exemplo, nós somos, junto com a parceria, né, junto com o Tribunal de Justiça, no Sejusc itinerante, na aldeia dos índios Chacrabás. E lá na visita prévia, a gente identificou que um dos principais gargalos é a questão da educação. Tem 11 escolas estaduais em situação muito precária. O que nós fizemos na organização? Nós buscamos o promotor regional, que é o doutor Daniel Librelon, que é um colega sensacional, super experiente. No dia da ação do MP itinerante, com a presença da desembargadora Sheila e do Matheus, a gente organizou uma reunião específica com os diretores de escola, os professores, né, com o cacique, foi muito rica. Daniel me ligou essa semana falando que já está com um plano de trabalho preparado para implementar lá. Então você vê que assim, a gente consegue, pega a demanda e gera um caminho para a solução. Nós tivemos outro exemplo interessante. Nós tivemos na semana passada em São João do Pacuí. O CAOMA também é um grande parceiro nosso. O CAOMA esteve lá com um técnico credenciado. Fizemos uma reunião pública sobre projetos socioambientais. Lá tem uma estação de tratamento de esgoto, que custou milhões e está paralisado, não funciona há mais de 10 anos. E as pessoas lá usando aquele sistema de fossa negra. Então é uma prefeitura muito pequenininha, com muita dificuldade. Então, na reunião pública que teve com os parceiros, Codevasf, Fadenor, que é vinculado à Unimontes, Emater, esse técnico do meio ambiente, já se delineou um caminho para a prefeitura apresentar um projeto, provavelmente talvez até no fundo do Ministério Público, para tentar resolver esse problema. Então, a gente vai também saneando, identifica o problema e na área de atuação do Ministério Público tenta encaminhar as questões individuais. A gente trata lá no Sejusc que dá para resolver, o que não dá para resolver. Nós temos uma grande parceria com a OAB, as OABs locais também têm uma parceria muito importante, e a Defensoria, fazendo o papel dela também de... É um casamento realmente perfeito. Nós estamos, dessa volta nossa agora, o sentimento que eu tive, sabe aquele sentimento, né? Exatamente isso que a senhora falou, o sentimento de ver as pessoas com esperança, com brilho no olho, mas para a gente também faz um bem, e aquele bem de assim, eu voltei para casa com, e assim, quase 8 horas de ver a sensação de dever cumprido, falei, está dando certo. Não vai aperfeiçoar, mas está dando certo, isso é muito bom. Doutora Mônica, como é que a Justiça Federal tem trabalhado essa questão da inclusão, né, da democratização da justiça? Desde que o tribunal foi instalado, que, aliás, essas políticas já vinham antes, né, da própria seção judiciária aqui de Minas, já desenvolvia esses projetos de juizados itinerantes e tal, mas, de repente, a partir de um determinado momento, começou a se tornar juizado virtual permanente. Mas agora, nessa nossa gestão, nós verificamos o seguinte, isso que a desembargadora Ana Paula falou é a maior síntese da justiça hoje,
Porque com a virtualização, o que acontece? Os processos muitas vezes são resolvidos rapidamente, mas é preciso que o juiz, que o promotor, que as pessoas estejam próximas da população para dar essa sensação de que a coisa está funcionando. Eu falo que a presença do juiz na comarca, a presença do juiz do Ministério Público numa sessão judiciária, ela é um dever cívico. Porque não adianta, hoje em dia os processos são resolvidos eletronicamente, mas você tem que ter a figura da autoridade lá, tem que ter o Estado, o poder público presente, para que as pessoas sintam que o Estado está perto delas. Então, essa presença, exatamente, essa presença física é importantíssima. Nós, né, no TRF6, nós temos 26 apenas, né, se você tem 298 comarcas, nós temos 26 subseções judiciárias. É muito pouco no estado do tamanho de Minas Gerais. Como nós não temos recursos para poder ampliar essas subseções, o que nós temos feito? Estamos partindo para a criação de unidades avançadas de atendimento. Ou seja, são postos em que nós colocaremos uma estrutura da Justiça Federal com servidores e principalmente peritos, né, para fazer as perícias médicas, de modo que a população não precisa se deslocar até as cidades polo para poder fazer esse tipo de serviço. Então, isso aí já vai ser, assim, nós vamos aumentar a nossa capilaridade no Estado com poucos recursos e atingindo a população. E também temos participado muito de projetos do Pop Rua. No final do ano passado, nós participamos de um projeto grande, inclusive com a desembargadora Maria Luísa Marilac. E este ano, no Dia da Mulher, nós fizemos também um projeto muito relevante de distribuição, inclusive verificação de situação não só física das pessoas, mas de acesso aos benefícios. Pop Rua é para a população de rua. Para a população de rua, dos benefícios previdenciários. Então, é meta da gestão, sabe? É fazer essa inclusão social, políticas de inclusão racial, políticas principalmente de empoderamento da mulher. Nós vamos iniciar agora um curso juntamente com a Fundação João Pinheiro para capacitar as mulheres do tribunal na gestão. Vai ser um curso, uma especialização, inclusive, direcionada só para mulheres, porque hoje, Laura, nós temos a grata estatística de dizer que na criação do TRF6, hoje nós temos quase 60% das nossas lideranças, dos nossos chefes de setores são mulheres. Mas só que nós precisamos capacitar essas mulheres com treinamento em gestão. Então, nós fizemos esse acordo com a Fundação João Pinheiro e vamos instalar agora a partir do próximo mês. Então, quer dizer, estamos aí bem animados, né, com essa política. Maravilha. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já para falar sobre esse momento da promoção dos direitos de fraternidade. Não saia daí. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre o momento atual da promoção dos direitos de fraternidade. Aí eu pergunto para a doutora Mônica, o que representa esse preceito? Olha, eu acho que é a tônica do direito atual. Tudo isso que a gente está vivendo pode se resumir na fraternidade. E eu comparo muito isso com a atuação, principalmente do juiz, né, a nossa área, né, Ana Paula, que é o seguinte: na primeira geração de direitos, né, direitos da vida, da propriedade e tal, o juiz ficava lá quietinho no seu gabinete, com as demandas que lhe eram trazidas. Então, ele resolvia os conflitos que lhe eram trazidos. Na segunda geração de direitos, os direitos sociais, o juiz já começa a interferir um pouquinho nas políticas públicas. Ele começa a dar uma equilibrada entre os três poderes, coisas que ele sempre fez, mas não num âmbito tão
amplo, né? E dizer ali, sinalizar para o governo qual política pública que estava ou não sendo bem ou mal conduzida. Na terceira geração, que é os direitos de fraternidade, a justiça se inclui no processo. Então, ela entra no processo de fazer a justiça fazendo chegar com a população, não apenas regulando as políticas públicas, mas também atuando nas políticas públicas. Então, esse eu acho que é a grande sinalização, Paulo César, dessa nova geração de direitos. É porque, no final das contas, nós chegamos à conclusão que nós somos uma coisa só, nós somos Estado. Estado atuando em diversas frentes. Então, nós não podemos mais ficar apáticos, né? Eles falam em ativismo judicial, mas não é bem isso, não é ativismo judicial. É o juiz assumindo o seu compromisso social de atuar em prol daquele que lhe paga, que é o jurisdicionado, que é a população que paga o seu salário e para quem ele trabalha e para quem só esperar ser ele presta demandado, contas, né? Para quem ele presta contas. Por isso que a justiça tem assumido esse papel ativo, pop rua, juizado especial itinerante, ir atrás das pessoas, participar dos movimentos sociais. Por quê? Porque isso também faz parte da nossa missão. Então, não é só ser demandado, não né? só demandado, é você também levar o serviço. E uma atitude até preventiva de litígios. Porque quando você faz isso, você previne litígios que assoberbam o judiciário. Você vê hoje em dia, por exemplo, o judiciário dá uma catástrofe. Fala assim, tem que abrir o acesso ao judiciário, tem que abrir a porta de entrada, mas tem que abrir a porta de saída também. Esses processos têm que sair. Não é só entrar, a pessoa não é só ter acesso à justiça, abrir a porta. Não, você tem que também administrar esses conflitos para que a solução deles seja rápida. Mas não é só isso. Você também pode atuar positivamente na implantação dessas políticas públicas. Doutora Ana Paula, como é que o Tribunal de Justiça tem trabalhado esse preceito dos direitos de fraternidade? O Tribunal de Justiça, ele atua voltado para uma pacificação social, como disse a desembargadora Mônica, porque a missão final do judiciário é a pacificação social através da solução dos litígios. Mas tem atuado de uma forma diferenciada, principalmente nessa atual gestão. Foi firmado em outubro de 2022, não existia ainda o TRF-6, foi firmado um pacto interinstitucional pela cultura da paz. Esse pacto, ele faz referência nos considerandos, né, à Carta das Nações Unidas, à Carta de Singapura, ele faz referência à Constituição Federal, ele faz referência a um histórico que nos convida a estarmos aqui nesse diálogo. Ele nos convida a propiciarmos uma construção consensual para a solução dos conflitos. Então, os institutos jurídicos hoje, que estão ligados aos direitos da fraternidade, e que a gente pode colocar a paz social, a gente pode colocar o bem coletivo da saúde, a gente pode colocar o meio ambiente equilibrado, porque aí o judiciário ele tem que entrar na preponderância desses direitos, porque um direito ao trabalho digno, às vezes ele conflita com o meio ambiente, né, ecologicamente equilibrado naquele momento. Mas qual é mais preponderante? Então, essa preponderância dos direitos é que faz a atuação nossa ter sentido. Por quê? Senão a gente apertaria uma tecla, fazia uma tabela e estaria resolvido. Mas é o ser humano que vai abastecer esse sistema, que vai equalizar o sistema, que vai tentar trazer um equilíbrio para esses direitos da fraternidade. Eu entendo que esse pacto ele é muito significativo porque ele traz tudo que diz respeito à consensualidade, ele nos chama a mudar as lentes, ele nos convida a escutar o que o outro tem a dizer, ele nos convida a se for uma conciliação, previamente as pessoas já se conhecem, do ponto de vista assim, do consumidor, por exemplo. Comprei numa empresa, não tem vínculo, se conhece assim, conhece a empresa, entra no site, aí tem um problema com... Não existe uma ligação, uma história de vida, um afeto.
Então, às vezes, vai para o juizado especial, né? Vai para o pré-processual no Sejus, que faz um acordo ali, como a gente consegue fazer, às vezes, no Sejus itinerante. Agora, quando já tem uma quebra de confiança, uma quebra de afeto, e que tem repercussão nessas questões todas, da estabilidade da família, né, da estabilidade da sociedade, do meio ambiente mais amplo, do direito coletivo, são tantas frentes envolvidas. Aí a gente está trabalhando no Tribunal de Justiça com o fomento a uma mediação qualificada, como o Ministério Público aqui também. Por quê? Porque a gente precisa da rede de instituições, da rede da sociedade civil, para que seja possível colocar na balança qual o direito ali que vai ser preponderante, ou quais todos os direitos que nós podemos observar. O senhor, o doutor Paulo, ele tem essa habilidade de fazer a reunião prévia, de fazer a escuta, de levar o serviço e depois ir aperfeiçoando o que é que pode. Mas nesse momento também ele identifica um caso que não é possível resolver ali, mas que ele dá um encaminhamento adequado para a promotoria específica agir, não é assim, doutor Paulo? Então o trabalho, ele é um trabalho de campo, ele é um trabalho que ele tenta o quê? Buscar essa pacificação, porque não é que são litígios adormecidos, são direitos que estão esquecidos, ou que as pessoas às vezes nem têm conhecimento que têm, né? Nós vamos amenizando, vamos tornando mais leve a caminhada das pessoas e nesse sentido... E é preciso sensibilidade para isso, tem né? que ter sensibilidade, mas tudo que é feito com amor, tudo que é feito com vocação, né? É o que a gente falou, a gente fica aqui o dia inteiro falando e pode pôr a gente num carro e nós vamos viajar 10 horas e não vamos voltar cansados, porque a gente vai estar trazendo essas pessoas para um diálogo, essas pessoas para o esclarecimento. O conhecimento é maravilhoso, né, gente? Bom, deixa eu saber da doutora Carolina, então, qual que é a maior dificuldade em se promover esses direitos de fraternidade em localidades remotas de Minas, né? Que a gente sabe que são muitas. Sim, Laura, quando tive a oportunidade, né, de participar da coordenadoria no norte de Minas, eu pude verificar essa dificuldade muito na prática, efetivamente, né? A gente fala de um estado de Minas Gerais tão grande, tão diverso, tão rico, mas ele possui regiões tão díspares entre si, né? Que se assemelha à nossa, que representa efetivamente a nossa comunidade. Para mim, o maior desafio, e o próprio nome da nossa coordenadoria diz muito sobre isso, né? É incluir aqueles que não têm voz, e são muitos ainda, lamentavelmente, né? Incluir aqueles que, durante muito tempo, e alguns ainda hoje, se mostram invisíveis. Na verdade, Laura, apenas se mobilizam aqueles que conhecem os seus direitos, né? E que tiveram efetivamente oportunidade de se organizar e de se organizar como iguais. Então, o trabalho da CIMOS é tão relevante, tão importante, porque efetivamente ele nos mostra o verdadeiro papel do Ministério Público, né, do promotor de justiça. As pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer os seus direitos e de efetivamente se sentir parte, né, se sentir pertencentes daquela comunidade, elas podem, através das ações do Ministério Público, se sentir dessa maneira, né? Esse empoderamento é extremamente importante. Então, eu vejo como maior desafio, sobretudo, a sensibilização das pessoas e das instituições para que elas possam direcionar um especial olhar através desses projetos e do desenvolvimento de projetos sociais, em parcerias, né, com os órgãos públicos, com a comunidade organizada, com as instituições, para que possam efetivamente permitir que essas pessoas anteriormente invisíveis, né, possam participar das decisões e possam, de modo empoderado, optar e fazer parte dessas ações tão relevantes do Estado. E eu fico muito feliz, e esse programa hoje tem me permitido ainda mais perceber como as instituições têm mudado, como os órgãos têm mudado no Brasil, em especial no estado de Minas Gerais. Eu vejo com muita alegria instituições
que tem hoje cada vez mais se dado as mãos em prol dessa comunidade mais carente, em prol dessas pessoas esquecidas e que não tiveram oportunidade, né? Eu vejo o doutor Paulo aí há tantos anos na Cimos e como coordenador geral, e como que o trabalho alcançou um patamar tão diferente. Antigamente, a Cimos era um órgão pequeno, ainda com poucos servidores, hoje já ganhou uma estrutura diferenciada, o que representa, me parece, a visão atual do Ministério Público em relação às prioridades e as pessoas que merecem uma diferenciada atenção. Então, eu espero e acredito que esse desafio ele tenha sido abraçado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com muito orgulho, por vários colegas, e quero crer que não demore muito a gente consiga efetivamente ainda mais avançar, sempre contando, é claro, com todas as instituições do Estado de Minas Gerais. Doutor Paulo César, como é que essas ações, né, essas parcerias promovidas pelo Ministério Público para que essa inclusão seja feita tem ajudado na promoção dos direitos de fraternidade? Na verdade, nós estamos em um país em desenvolvimento. Fala-se muito do conceito de desenvolvimento sustentável. Muita gente esquece que depois da Rio+20, o conceito de erradicação da pobreza e da miséria veio para dentro do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, não há que se falar em desenvolvimento sustentável enquanto a gente tiver miséria, pessoas invisíveis, como a Carolina bem disse, né? E o desafio é muito grande. Nós temos, principalmente nesses municípios, a gente estava falando aqui da digitalização, do mundo virtual, né? Há uma exclusão digital muito grande ainda dessas pessoas. Então, a presença do Ministério Público com os parceiros tem sido fundamental no sentido de acolhimento dessas pessoas. E quando se fala em direito de fraternidade, o que nós estamos buscando é a concretização dos direitos sociais lá previstos na Constituição, né? Direito à saúde, direito à educação, direito ao desenvolvimento sustentável. E eu queria contar algumas histórias, que eu que vou mais, para vocês terem uma ideia desse direito à fraternidade na prática e construído com as pessoas. Por exemplo, nós tivemos uma reunião em Presidente Juscelino, com a Marca de Covelho, ano passado. E a gente tentou organizar uma reunião com a comunidade quilombola para tratar dos direitos fundamentais de uma comunidade que tem lá. Para minha surpresa, eu cheguei na reunião, só tinha jovens quilombolas, de 14, 15 anos. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque é o seguinte, a principal demanda deles foi demanda em relação aos pais. Eles falavam assim, não, porque a gente mora num local que é meio que uma ilha, então a gente sofre enchente de 2 rios. Tem ano que um enche e acaba com a produção, tem outro vem e acaba com a lavoura. A gente precisa buscar e construir uma estratégia de um projeto para que nossos pais possam fazer irrigação fora dessa área de inundação. E, para minha alegria, por exemplo, eu recebi essa semana informação do FUNEP, a relação dos projetos, a Prefeitura, junto com a Emater, junto com os parceiros que estavam nessa reunião, construíram um projeto de irrigação que foi pensado pelos meninos. Nós temos, por exemplo, eu tive agora em Miravânia, uma estrada de terra, passando dentro de rio, assim, a van até estragou, e aí uma reunião com mulheres empreendedoras que estão fazendo picolé de frutos do Cerrado, mas uma maravilha, uma delícia. Então, a Codevasf já esteve junto, a Emater já estão também construindo um projeto. Então, assim, esse direito da fraternidade, além do direito previsto na Constituição, né, a partir dessa presença das diversas instituições e dos parceiros, a gente vai buscando a concretização desses direitos. E tentar, como eu disse, né, ninguém melhora o mundo sozinho. Né? Esse mundo nós vamos melhorar se estivermos todos juntos aí, né? O TRF, o Tribunal, os parceiros, o AB, a Defensoria, todos em prol aí dessa inclusão social, para fazer o Brasil um país, Minas Gerais e o Brasil um país desenvolvido de verdade para todos, né, com inclusão de todos. É interessante como é que um projeto que é para dar acessibilidade aos direitos, né, resolução de conflitos, acaba se ampliando, como o senhor está contando para a gente, com tantas parcerias. Né? Assim, nós estamos semeando e com um tanto de jardineiros aí, né? Todo mundo regando essas sementes e a gente espera poder colher resultados. Já estamos colhendo alguns importantes. São quantos parceiros hoje, doutor Paulo? Ixi, vai ser uns 30 parceiros aproximadamente. Muitos parceiros. E é possível ampliar essa rede? Venham conosco. Há essa expectativa? Tem muita demanda, né, doutora? Tem. Vamos, todo mundo quiser vir, vem conosco. Queria até fazer um registro da visita aos Machacalis, né? Porque foi um desenvolvimento do Sejusc, da comarca de Águas Formosas, quando o juiz Matheus Miranda lá se encontrava. Então, quando tudo começou. E, atualmente,
tem o nosso Sejusc Povos Tradicionais, que envolve indígenas, quilombolas, e que a gente pretende trabalhar em parceria com o Ministério Público sempre, na razão, né, da questão de litígios, demarcações. Mas uma ação importante foi que numa das visitas houve uma queixa muito grande da questão de contas da CEMIG, porque as contas não são levadas na aldeia. Olha que absurdo! Eles tinham que ir na cidade pegar as contas. O consumidor tem que buscar. A CEMIG não mandava para as aldeias, não entrava nas aldeias, não levava. Então, os nomes estavam negativados e várias vezes a luz cortada. Então, em razão dessa parceria grande, dessa parceria, eu falo que é uma parceria de excelência, porque as instituições elas querem produzir um trabalho de excelência. A gente quer ofertar o melhor trabalho para o judicionado. Ninguém aqui... né? Há um aperfeiçoamento constante. Então, está sendo trabalhado, já vai ser instalado placas solares para diminuir a demanda deles, da dependência da rede elétrica. Eu achei tão bonito esse trabalho também no Tribunal de Justiça, porque em parceria com a CEMIG, né? Nós temos lá o reflorestamento, como é que chama o projeto do MP? É um projeto do CAOMA. Assim, Esse projeto está maravilhoso, chama lindo. Rami, Terra Viva, né? Assim, inclusive, essa semana eu recebi uma foto e assim um canto, normalmente eles mandam alguma coisa e mandam um canto, né? E para a gente direcionar para o Dr. Carlos Eduardo do CAOMA, através da plataforma Semente contemplou esse projeto, vão reflorestar 300 hectares, já estão reflorestando, com eles, treinando 30 agentes ambientais, jovens indígenas, né? De uma nascente que nunca correu, a partir dessa intervenção lá que voltou a correr. Então, eles muito felizes. Só com relação a essa questão do machacalismo, a questão que chamou muita atenção, eu acho que foi isso até que sensibilizou o Dr. Carlos Eduardo e a equipe do Semente está apoiando tanto o projeto. Teve o primeiro encontro que eu tive apresentado pelo Matheus. Eu estive lá na aldeia. Depois nós participamos de algumas reuniões com eles virtuais e eles falavam só em Machacali. Falavam só em Machacali e falava a palavra está faltando. A palavra Machacali em português está faltando. Depois o tradutor veio explicar para a gente que na linguagem indígena, quando tinha floresta, não faltava nada. Agora está faltando. Aí apresentaram um projeto que foi contemplado pela plataforma Semente para reflorestar a aldeia. Maravilha. Eu agradeço pela participação de vocês, por tantas histórias que o senhor trouxe, né, doutor Paulo César. Obrigada, doutora Carolina, e as duas desembargadoras aqui presentes. A você que está conosco. Agradecemos essa oportunidade de estar aqui. Confira os nossos outros programas do Além das Montanhas, que estão disponíveis no nosso canal do YouTube do MPMG Oficial. Até breve.